Então, muito bom dia, caros amigos. Eu, neste vídeo, vou aproveitar a questão proposta pelo José Carlos Pereira, que era o cálculo deste limite, que ele já realizou utilizando a regra de Cauchy e cujo valor dá menos 1/2. E, portanto, sugiro, este exercício. Vamos supor, então, que eu tenho uma função f de x, que é precisamente igual a 1, aliás, traço fração, menos e levantado a x mais 1 sobre x, e isto quando x é diferente de 0, e é igual a 0 quando x é igual a 0. E a primeira questão é mostrar que esta função é contínua em x igual a 0. Portanto, para fazer isto, eu terei que determinar, ou aliás, analisar o limite de f de x quando x tende a 0 e ver se este limite é precisamente igual ao f de 0, que, no caso, é 0. Analisamos, então, o limite de f de x quando x tende a 0, que é o mesmo que ter, então, traço fração, menos e levantado a x, mais 1 sobre x. Apenas, portanto, utilizando limites notáveis ou, porventura, utilizando este limite. Ora bem, isto será o mesmo que ter limite quando x tende para 0 vou aproveitar aqui estes dois elementos, vou colocá-los, é levantado a x mais 1, e, portanto, para evidenciar, vou colocar aqui uns parênteses, mais x sobre x. Então, aplicando agora a propriedade distributiva, é fácil de ver que vou obter limite quando x tende para 0 de traço fração, menos e levantado a x mais 1 sobre x, mais limite de x sobre x. X sobre x é 1. O limite de uma constante é própria, portanto o limite é 1. Isto quer dizer então que, avançando mais um pouco e colocando aqui o menos em evidência, vou obter menos limite, quando x tende para 0, de e levantado a x menos 1 sobre x, mais 1. Mas este limite sabemos que dá 1. É um limite notável. Portanto, o resultado será menos 1 mais 1, que é igual a 0. Portanto, o limite é igual à imagem, no ponto 0, e posso concluir que a função é contínua em 0. Agora, de seguida, eu vou caracterizar o f' de x. E, portanto, vou ter duas situações. Quer dizer, quando x é diferente de 0 e quando x é igual a 0. Quando x é diferente de 0, eu vou, portanto, determinar f' aplicando as regras de derivação. Portanto, eu vou derivar menos é x mais 1 sobre x. Derivando, vou obter, aplicando a regra do quociente, vou obter x ao quadrado, x vezes a derivada do numerador, que neste caso será menos e levantado a x, a derivada exponencial é própria, a derivada de x é 1, mais 1, a derivada de 1 é uma constante, menos, agora será menos e levantado a x, mais 1, vezes a derivada de x, que é 1. Vou então dar um melhor aspecto à expressão, pelo que vou obter x quadrado em denominador, menos, agora aqui aplicando a propriedade distributiva, menos x é levantado a x, mais é levantado a x, menos por menos dá mais, menos x, menos 1. Que é o mesmo que ter ainda, vamos ver. Portanto, eu agora aqui posso cancelar este x com este x, e vou obter, como é fácil de entender, x quadrado menos x é levantado a x mais é levantado a x menos 1.
eu agora poderei colocar, apenas por conveniência, o sinal menos em evidência, ficarei com x², e vou ficar em numerador com x, é levantado a x, menos é levantado a x, mais 1. Mais 1. Ainda poderei dar um melhor aspecto, talvez menos x². Repare-se que posso colocar aqui o é levantado a x em evidência, é levantado a x, x menos 1, mais 1. Neste momento, portanto, eu já posso aqui colocar menos, traço fração, é levantado a x, x menos 1, mais 1, sobre x². Portanto, melhorando aqui um pouco o visual, será x menos 1, mais 1. E agora, vou calcular o f' de 0, e para tal, o f' de 0, vou calculá-lo pela definição, ou seja, f' de 0 há de ser igual ao limite, quando x tende para 0, da função f de x, que neste caso era menos é levantado a x, mais 1, sobre x, menos o f de 0, que é 0, portanto, de acordo, não é, com a função, da maneira como a função foi definida, sobre x menos 0, que é x. Ou seja, eu vou ter este limite, quando x tende para 0, de traço fração, menos é levantado a x, mais 1, sobre x ao quadrado. Ora bem, vejamos a tendência disto. Quando x tende para 0, é levantado a 0, dá precisamente 1, menos 1, mais 0, mais 1. Ficarei em numerador com 0 sobre 0. Ora bem, no cálculo deste limite, eu dei muitas voltas e voltas, sempre tentando não aplicar a regra de Cauchy. Sempre. Mas, na realidade, nunca consegui. Portanto, eu vou aproveitar o facto do limite proposto, não é, pelo José Carlos Pereira, que é o limite quando x tende para 0 deixa ver, logaritmo de x mais 1, logaritmo de x mais 1, menos x sobre x², 1 mais x. Vou ver a tendência que este limite tem. Já sabemos, não é, que este limite dá precisamente menos 1/2, porque o José Carlos Pereira aplicou a regra de Cauchy e dá menos 1/2. Mas vamos tentar manipular um pouco este limite. Ora bem, quando x tende para 0, aqui ficaremos com o logaritmo de 1, que é 0. 0 menos 0 dá 0 sobre 0. E, portanto, o que a minha mente me sugeriu foi, digamos, eu tentar, de alguma forma, ter um limite do género limite, quando x tende para 0, do ln de, digamos, de x mais 1 sobre x, uma coisa assim parecida, e sabemos que este limite dá 1. Ora bem, repare-se, tenho aqui um x, eu vou transformar este x num logaritmo. Isto é o mesmo que ter, então, e vamos progredir, então, com as nossas manipulações. Limite, quando x tende para 0, do traço fração, ln de x mais 1, menos ln de L levantado a x. Eu estou a fazer isto com uma intenção, é depois aplicar aqui as propriedades, né, dos logaritmos sobre x² que multiplica por x mais 1. Manipulando, isto é o mesmo que ter limite quando x tende para 0. Ora bem, a diferença de logaritmos pode ser estabelecida. Isto é o logaritmo, repare-se, logaritmo de x mais 1 sobre L levantado a x, atendendo às propriedades dos logaritmos,
atendendo às propriedades dos logaritmos, quando eu tenho uma diferença de logaritmos, portanto, isto é igual ao logaritmo do quociente sobre x quadrado, que multiplica por x mais 1. Ora bem, eu agora vou manipular um pouco aqui este logaritmo, em vista a ter qualquer coisa que fosse, digamos, uma coisa deste género. E, portanto, em numerador ficar-me-ia, vou aqui pôr um traço, limite, quando x tende para 0, o denominador será x quadrado, x mais 1, isto é o denominador, então vou ficar com um logaritmo e vamos já, não é? 1, depois mais, repare-se, como é que eu faço isto? Aqui no denominador tenho e levantado a x, tudo bem, coloco e levantado a x. E levantado a x vezes 1 dá e levantado a x, mas o e levantado a x não me aparece em numerador. Vou colocar aqui menos e levantado a x. O resto vou manter. Mais x mais 1, tudo bem. Mantive. Portanto, vamos analisar mais uma vez. E levantado a x vezes 1 dá e levantado a x, e levantado a x, menos e levantado a x, portanto está 0, mais x mais 1, quer dizer que o que eu tenho aqui é o mesmo que tenho aqui. Então, vejamos, quando x tende para 0, para que é que tende, né? Para que é que tende, digamos, esta função, digamos, f de x? É evidente, quando x tende para 0, vou ficar com menos 1, mais 1 que é 0, sobre 1. Esta função tende para 0. Tudo bem, então vou progredir. Isto é o limite. O limite, quando x tende para 0, traço fração, logaritmo, de 1 mais menos e levantado a x mais 1, sobre e levantado a x. E agora eu vou colocar em denominador, não é? Menos e levantado a x mais 1 sobre e levantado a x. Ora bem, mas estou a alterar, como sabemos, estou a alterar, portanto, a expressão. Portanto, para não alterar, eu vou continuar e coloco aqui precisamente, não é, a multiplicar por menos e levantado a x mais 1 sobre e levantado a x, e isto que multiplica por 1 sobre x quadrado, x mais 1. Tudo bem até aqui. Ora bem, isto há de ser igual a ter limite, quando x tende para 0, do logaritmo de 1 mais traço fração. Agora, acho que devo apagar aqui um pouco este traço fração, menos e levantado a x mais 1, sobre e levantado a x, ainda sobre menos e levantado a x mais 1, sobre e levantado a x, vezes 1 sobre, vou aproveitar aqui este e levantado a x, vou aproveitar este x mais 1, tudo bem, e vou deixar este limite que falta, né? que é precisamente, traço fração, agora amarelo, pode destacar, menos e levantado a x mais 1 sobre, precisamente, x ao quadrado. E neste momento, vejamos o que é que nós temos. Ora bem, este limite aqui, claro que isto aqui falta-me aqui um parêntese reto, bem entendido, né? O limite de um produto é o produto dos limites. Isto seria, para o primeiro limite, repare-se que eu, neste primeiro limite, poderia fazer uma mudança de variável. Faria menos e levantado a x
mais x mais 1 sobre e levantado a x igual a um t. E quando o x tende para zero, dado que esta função tende para zero, ficaria com t a tender para zero do logaritmo de 1 mais t sobre t, e neste não tinha problema, este limite dá-me precisamente 1. Neste limite também não teria problema, poderia manter, digamos, a mesma variável, não é? Isto depois seria o produto de 3 limites, e aqui seria o limite quando x tende para zero deste limite, ficaria com 1 sobre e levantado a zero, que é 1, 0 mais 1 dá 1, daria 1, e ficaria apenas com este limite. Mas este limite aqui dá-me uma indeterminação. Quer dizer, isto é igual ao limite, tudo, quando x tende para zero, de menos e levantado a x mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo bem. Ficarei, portanto, com este limite. Mas este limite que aqui está, repare-se, tudo está ligado por sinais de iguais, sabemos que este limite, né, é precisamente menos 1 meio. Então, este limite que aqui está só poderá ser menos 1 meio. E, portanto, nesta questão, eu já sei que, neste caso, na nossa função, aqui o f' de x será precisamente igual a menos 1 meio. Então, tudo bem. Ora bem, e assim, aproveitando o resultado do José Carlos Pereira, calculei o limite desejado. Agora, quero mostrar que o f' de x é uma função contínua em zero. Ora, o f' de x é contínua se o limite, não é? Se o limite do f' de x, quando x tende para zero, for igual ao f' de zero. Isto é uma verdade, não é? Isto é uma verdade. Então, deixa cá ver onde é que eu coloquei. Eu já tenho ali o f', quando x é diferente de zero. Então, basta-me calcular, não é? O limite, quando x tende para zero, não é? De traço fração. E agora, em numerador, vou obter o f' que é menos, tentar não me esquecer, menos é levantado a x, que multiplica por x menos 1, não é? Mais 1. E isto sobre x ao quadrado, não é? X ao quadrado. Isto sobre, eu coloquei isto aqui algures, sobre x ao quadrado, tinha razão. Sobre x ao quadrado. Então preciso calcular este limite. Eu sei que o f' de zero aqui me deu precisamente menos 1 meio. Isto é uma coisa certa, portanto, apoiando-me, não é? Mais uma vez digo, no limite de José Carlos Pereira. Então, eu para calcular este limite vou fazer limite, quando x tende para zero, não é? De traço fração, x quadrado. Vou fazer aqui aplicar a propriedade distributiva, vou colocar o menos para numerador, vou ficar com para já vou deixar o menos antes que cometa alguma distração, mais vale fazer as coisas com uma certa calma. Então é menos é levantado a x vezes x, menos é levantado a x, menos é levantado a x, mais 1. Tudo bem. Ou seja, isto será o mesmo que ter, eu agora só preciso aqui, será o mesmo que ter, nós já tínhamos calculado um limite atrás, que era, até posso deixar como está, não vou manipular mais, eu já cheguei à conclusão atrás e vou aqui evidenciar que o limite quando x tende para zero, de menos é levantado a x, não é? Menos é levantado a x mais x mais 1 mais x mais 1 sobre x quadrado. Já tínhamos concluído que este limite era precisamente igual a menos 1 meio. Então vamos trabalhar agora, não é? Esta expressão, vou deixar isto aqui, esta expressão de tal maneira que eu consiga, de certa forma, digamos, englobar este limite aqui. Englobá-lo. Portanto, estou-me a apoiar novamente no limite do José Carlos Pereira. Isto será o mesmo que ter. Isto será igual a menos
x² em denominador. Repare-se que aqui neste aparece menos L levantado a x mais 1. Este bocadinho está aqui, aqui e aqui. Portanto, eu vou colocá-lo. Menos L levantado a x mais 1. Mas precisava ter um x. Eu coloco mais x mais 1. Claro que se coloco, tenho que o tirar. Menos x. Agora vou ver o que é que falta. Eu já tenho aqui, portanto, L levantado a x, menos L levantado a x, adicionei x, o 1 está lá, tirei o x, só me falta, portanto, adicionar, não é? Só me falta, portanto, adicionar mais x L levantado a x. Então, neste momento eu posso manipular esta expressão. Isto é igual a menos. Esqueci-me aqui de colocar limite, peço desculpa. Eu então vou fazer o seguinte, este sinal igual, isto é o limite, não é? Quando x tende para 0, portanto aqui é que está o sinal de igual, tudo bem, e vou continuar. Portanto isto há de ser o limite, não é? Quando x tende para 0, de precisamente menos. Vou então utilizar aqui a propriedade distributiva, não é? Porque eu já sei o valor deste limite, este aqui. Então será menos L levantado a x mais 1 sobre x², não é? E agora, como estou a decompor isto, este ficará menos, depois ficará este menos, poderia com ele saltar até para trás do limite para não haver assim grandes confusões, não é? Haver assim grandes confusões. E é o que eu vou fazer. Depois às tantas com tanto sinal, menos, coloco aqui o menos, e agora será mais limite quando x tende para 0. Este menos que me coloquei para trás deve ser aqui um parêntese reto, né? Parêntese reto, tudo bem. Mais aqui este limite quando x tende para 0, daquilo que me falta ali, que é precisamente menos x, mais x é levantado a x sobre x ao quadrado. Sobre x ao quadrado. Portanto, uma coisa é certa. Nós já sabemos que este primeiro limite aqui, então aqui está o sinal menos, este primeiro limite aqui nos dá menos 1. Nos dá precisamente menos 1. Nos dá precisamente menos 1. Então ficará menos 1 meio, quero dizer, peço desculpa, menos 1 meio, mais, vou trabalhar este limite, quando x tende para 0, eu posso colocar realmente aqui o x em evidência, para obter x menos 1 mais L levantado a x sobre x². Tudo muito bem até aqui. Este x pode cancelar com este x. Então isto é o mesmo que ter menos 1 meio mais. Agora, como convinha era não ter aqui um sinal mais. Eu colocaria aqui. Não, posso. Não, agora estava distraído mesmo. Posso aqui inverter, não é? A propriedade comutativa permite-me isso. É levantado a x, não é? Menos 1 sobre x. Tudo bem. Limite, quando x tende para 0. E então, como este limite me dá 1, eu vou ficar com 1 meio, não é? Este limite dá-me 1, o sinal menos influencia, fico com 1 meio menos 1. O que me dá precisamente menos 1 meio. Então isto significa-me, não é? Significa-me precisamente que a derivada também é uma função contínua. É uma função contínua, porque o limite, não é? Do f' de x, quando x tende para 0, é precisamente igual ao f' de 0. Ora bem, e o limite em f' de 0 deu-me, o limite deu-me precisamente igual a
a menos 1/2, a menos 1/2, menos 1/2. Eu quero dizer que isto também foi uma das tentativas que eu fiz, porque a páginas tantas, não é? Eu tinha, portanto, eu tinha que calcular, não é? Eu tinha que calcular precisamente, através depois destas manipulações que eu fiz, quando tentei calcular aqui o limite proposto pelo Carlos Pereira, cheguei a este, e tentei, portanto, pensar na função, não é? Pensar na função menos L levantado a x mais 1 sobre x. Depois, digamos, a derivada, imaginando, apesar desta função não ser definida em zero, não é? E tornei-a contínua, e depois calcular, digamos, o f' de x, não é? O f' de x, calcular o f' de x num ponto qualquer e fazer depois a tendência do limite, mas digamos que torna-se novamente difícil. Tornou-se-me novamente difícil por aqui, por este processo. Quer dizer, aqui é uma coisa em que o f' dá precisamente, não é? O f', não é? Desta função que eu propus, apesar da função, quer dizer, tomada só como ela, não é? Se eu não tornasse contínua, o f', digamos, tomando o f' num ponto qualquer e fazendo, digamos, fazendo o x tender, portanto, para zero, o f' dá-me precisamente menos 1/2. O f' dá-me precisamente menos 1/2. Quer dizer, o que é que isto me permite, portanto, concluir? Isto permite-me concluir, se o f' ali me dá menos 1/2, quer dizer, a tendência da derivada seria dar menos 1/2, a equação da reta tangente à curva, a equação da reta não, a equação de declive, não é? Ali a tendência seria dar menos 1/2, dá-me a sensação que a função seria uma função que tem ali um buraco, quer dizer, teria ali um buraco, seria uma função, quer dizer que eu faria sempre, quase uma função praticamente contínua, mas ali teria um buraco apenas, teria ali um buraquito, e portanto eu preenchi-o com o ponto x igual a zero. X igual a zero. E isto dada a circunstância do limite também da função, não é? Como nós vimos logo no início, me dar, precisamente, quando x tendia para zero, me dar zero. Ora bem, agora, quando se pretende estudar o sinal da função, quando se pretende mostrar que a função é sempre decrescente em todo o seu domínio, eu penso que esta questão, portanto, eu vou resolvê-la, não é? Atendendo à derivada. Eu tenho f' de x, que é igual, digamos, como nós acabamos de ver, já fiz para aqui muitas contas, não é? Como nós acabamos de ver, o f' de x que eu tinha aqui já definido, f' de 0, que é aquilo que é menos, já me estou a lembrar, menos é levantado a x menos 1 mais 1, não é? Sobre x quadrado, e isto quando x é diferente de 0, não é? Era assim o nosso f' de x. Deixa cá ver se era, se não, sobre, ora bem, era isso mesmo, e era igual a menos 1/2, não é? Menos 1/2, quando x é igual a 0. Eu se pensar um pouco aqui nesta expressão, repare-se, eu posso partir esta expressão. Com o denominador eu posso bem, porque o denominador aqui, vamos pôr de parte sinal menos, o denominador aqui é sempre, digamos, positivo, não é? Mas no numerador que me aparece é, digamos, em primeira análise, um é levantado a x que multiplica por um x menos 1. É isto. Depois vem somado com 1, tudo bem. Mas se eu pensar em termos de gráficos,
também pensei em termos de gráficos. Eu estou a fazer isto é tudo mesmo o decorrer do meu pensamento nestas questões, de ânimo leve, não é? Então, eu a fazer isto, eu tenho o produto aqui de uma exponencial, que é uma coisa, digamos assim, mais ou menos, não é? Aqui passa o ponto 1, depois tenho a reta x menos 1, digamos que passa aqui e aqui, aqui é o valor 1, e a reta será qualquer coisa assim. Isto vai-me significar uma coisa, é que eu, quando estou a fazer este produto, não é? Quando eu estou a fazer este produto, aqui do lado direito, repare-se aqui, eu podia aqui fazer um tracejadozito, aqui do lado direito, eu apanho sempre, digamos, o produto é sempre o produto dos números positivos, aqui, é sempre o produto dos números positivos. Depois em 1, repare-se, em 1, anula-se. E aqui a exponencial, como cresce assim muito rapidamente relativamente à reta, dá-me a sensação que isto deve ser uma coisa qualquer assim, por exemplo, assim, não é? Mas depois aqui quando eu passo entre 0 e 1, eu na realidade estou a multiplicar aqui na reta, a reta toma valores que estão entre 0 e 1, mas a exponencial toma valores negativos, a reta, né? Mas a exponencial toma valores superiores a 1. Quer dizer, estes valores aqui negativos tornam-se mais negativos. E portanto, o que eu penso repare-se, aqui neste ponto, que é o ponto quando x é 0, eu vou apanhar aqui um valor que é precisamente quando x é 0, é levantado a 0 dá-me 1, 0 dá menos 1, não é? Dá uma sensação, portanto, que ultrapassa a reta, não é? E depois vem outra vez para aqui. Assim, para já, isto está assim um bocado mal desenhado, mas penso que entendem. E depois, quando eu passo para este lado aqui, claro que a reta torna-se cada vez, digamos, com valores mais negativos, não é? Com valores mais negativos. Mas, entretanto, a exponencial aqui já começa a tomar valores, não é? Quer dizer, que estão entre 0 e 1. E o que é que sucede? Estes negativos, não é? Pois, quer dizer, há de haver aqui, isto aqui começa a encolher. Os valores negativos não crescem cá para baixo, quer dizer, crescem e depois, quer dizer, a tendência há de ser esta, não é? Depois, a tendência há de ser esta. Porque isto depois vai se aproximar, quando x tende para menos infinito, fico com E levantado a menos infinito, que é 0, vezes, mas é fácil de ver, penso eu, agora não estou para calcular o limite, isto ia se aproximar aqui de 0, não é? Então, reparem, depois tenho aqui a questão de somar 1. Quando somo 1, então, o que é que sucede a este azul? Sobe para aqui, não é? Sobe para aqui, e a coisa ficaria, agora com uma cor vermelha talvez, ficaria mais ou menos assim, não é? Sobe. O que me permite concluir que esta parte aqui é sempre positiva, estão a ver? Anulando-se apenas quando x é igual a 0. Quando x é 0. Quando x é 0, esta anula, quer dizer, o numerador, não é? Eu estou a falar apenas do numerador, mas como o denominador é sempre positivo, não tem grande influência. Quer dizer, eu chego à conclusão em termos de sinal de derivada, que a derivada, não é? O f' de x é sempre negativo, não é? Negativo, ou igual a 0. Negativo ou igual a 0. Negativo ou igual a 0, não, é sempre negativo. Porque, digamos, em 0 temos aquele problema, não é? Negativo, porque eu estava-me a esquecer de dividir aqui pelo x². Mas é sempre negativo. Quer dizer que a função dada vai ser sempre uma função decrescente, não é?
vai ser sempre uma função decrescente. A função dada vai ser sempre uma função decrescente. E quer dizer, não é a função dada, aquela função que eu dei, não é? Que é esta, vai ser sempre uma função decrescente. Depois, digamos, ela em zero, a tendência é aproximar-se de zero. Penso que qualquer coisa assim, não é? Qualquer coisa assim. E agora repare-se que o f' de zero, quer dizer, aqui ela, se fosse, eu aqui a tornei contínua, não é? Aqui havia um buraco. Tornando-a contínua, quer dizer, há aqui uma reta tangente, não é? Que seria, não é? Esse declive ali, como a derivada é, digamos, uma função contínua, eu se conseguisse calcular esse limite, não é? Eu se conseguisse calcular o limite, então fazendo a derivada, não é? Eu conseguiria, portanto, o limite desejado pelo Carlos Pereira. Entretanto, aproveitei para fazer este exercício, resolvi-o agora. Não sei se me enganei por aí, a algum lado, mas tive uma boa intenção, acho eu. Prontos, muito boa Páscoa, meus amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo.